Olá, meus queridos alunos e alunas, como vocês estão? Bem, essa é a nossa segunda aula e nós daremos continuidade ao assunto sobre população, certo? Dispersão da população mundial. Quando se fala em dispersão da população mundial, refere-se a como ela está espalhada pelo mundo inteiro nos 193 países que existem no nosso planeta. Abaixo, os 6 continentes do nosso planeta e sua respectiva população e percentual. Nessa tabela, nós podemos analisar, certo, do maior para o menor número de população. Então, no continente da Ásia, a população, é o continente mais populoso, certo? Do nosso planeta. Ele vai ter uma população de 4 bilhões 641 milhões 54.775 habitantes aproximadamente, certo? Esse percentual em relação à população mundial é de 59,5%, ou seja, de 100% da população do nosso planeta, 59,5% desses 100 estão localizados lá no continente da Ásia, certo? E o menor que vai ter aí de população é o continente da Oceania. Professora, mas são 6 continentes e aí na tabela só tem 5. Sim, porque no continente da Antártida nós vimos na aula passada que não há população, As pessoas não moram lá devido ao frio extremo que tem nesse continente. Então, só alguns cientistas que vão para lá fazer pesquisas, mas eles não são moradores daquele continente, certo? Então, o mais populoso é a Ásia, em segundo lugar a África, em terceiro a América, em quarto a Europa e em quinto a Oceania e em sexto a Antártida. Ok? E agora, referente à demografia, vamos ver um pouco. A densidade demográfica ou população relativa é o número de habitantes dividido pela área, pelo tamanho do local, certo? Por exemplo, a gente pega uma cidade, essa cidade tem 547 mil quilômetros quadrados. A população, quanto é essa população que tem nessa cidade? É uma população de 400 mil habitantes. Então, a densidade demográfica ou população relativa é o seguinte, vai pegar o número total dessa população, 400 mil habitantes, por exemplo, e vai dividir pelo tamanho da área daquela cidade, certo? Então, aí a gente vai ter a população relativa. Já a população absoluta é o número exato de habitantes de um lugar. Por exemplo, a população absoluta do exemplo que eu dei anteriormente é 400 mil habitantes. Então, essa é a população absoluta, 400 mil habitantes. Já a relativa, eu vou pegar esses 400 mil e dividir pelo tamanho da área do local onde essa população se encontra, ok? Quando se diz que tem uma alta densidade demográfica, são lugares com grande número de habitantes por área, ou habitantes por quilômetro quadrado. Vamos imaginar que uma sala de aula, Vocês lembram aí da sala de aula de vocês? Vamos imaginar que aquela sala de aula é um país, certo? É um país. E dentro daquela sala de aula tem 150 alunos. Só naquela sala de aula. Imagine, 150 alunos numa sala de aula. Geralmente vocês estudam em torno de, creio que já estudaram em torno de 40 alunos, E fica cheia, a sala cheia. Agora imagina uma sala de aula com 150 alunos. É muito aluno no lugar só, Imagina aquela sala de aula é um país cheio de pessoas, Fica meio tipo... Nossa, tem tanta gente aqui, então tem uma alta densidade demográfica. Tem muitas pessoas dividido por aquele local, Para dividir o espaço daquele lugar. Agora você imagina essa mesma sala, Aí, baixa densidade demográfica, lugares com pouco número de habitantes por área. Aí a gente pega essa mesma sala, que antes tinha 150 alunos, e deixa só 10 alunos. Nossa, fica bem mais folgado, Então, ali a gente vai ter uma baixa densidade demográfica, certo?
Mas vocês imaginam assim, como se a sala de aula fosse um país, né? Quanto maior o número de população, né, mais vai ser a alta densidade demográfica, dependendo do tamanho do país. Se for um país bem extenso como o nosso, que é o Brasil, que é enorme o nosso país, e pega uma população de, por exemplo, vamos imaginar 207 milhões de habitantes no Brasil, certo? É um país bem extenso. Tá ok. Agora pega esses 207 milhões de habitantes e coloca num país bem pequenininho, por exemplo, Portugal, né? Aí vai ter uma alta densidade demográfica, porque lá é bem menor que o Brasil. Mas se coloca num país mais extenso, certo? Bem mais extenso, e um país mais extenso que o Brasil é a Rússia, maior, né? Então ali a gente vai ter uma baixa densidade demográfica, tá? Então vai depender do tamanho do lugar e a quantidade de pessoas que tem. Já os vazios demográficos são lugares com baixíssimos números de habitantes por área, ou são os lugares inabitáveis, né? Por exemplo, áreas montanhosas, desérticas, de extremo frio, que não dá ali para você sobreviver, não dá para você plantar, não dá para você criar, por exemplo, algum tipo de animal para você se alimentar, ou algum tipo de planta, né, também, de alimento de vegetal para você se alimentar ali e sobreviver naquele lugar, certo? Então, são os lugares inabitáveis, os lugares com baixíssimo número de habitantes por área. Eles são conhecidos como vazios demográficos, né? Porque ali está vazio de população, tá? Como a Antártida, por exemplo. Bem, aqui nós temos um mapa de distribuição da população mundial. Quanto mais claro for, menos gente tem nesse lugar. E quanto mais escura for a cor, maior número de habitantes que tem nesse lugar. Aí a gente vai ter a nossa legenda, tá? Que tem aí habitantes / quilômetros quadrados, que são habitantes dividido por quilômetro quadrado, pela área. Então, esses locais mais escuros aí, a gente pode ver na nossa legenda que é acima de 1.000 habitantes por quilômetro quadrado, tá bom? E quanto mais vai ficando clara a cor, menos habitantes tem por quilômetro quadrado naquele lugar. É como se a gente pegasse uma sala de aula cheia, né? Ali ia ficar com a cor bem escurinha, ia ficar o primeiro. Mas se a gente vai diminuindo o número de pessoas que tem naquela sala, mais clara vai ficando aí a cor, tá? Que representa. E se não tiver ninguém na sala, vai ficar na cor em branco aí, tá bom? Já esse daí, né, esse segundo mapa, é o mesmo, certo? Só que ele vai ter esse círculo vermelho. Esse círculo vermelho, como vocês podem ver aí embaixo no mapa, aí localizado na região da Antártida, significa concentrações humanas, tá bom? As maiores concentrações humanas que a gente pode ver espalhado aí, né, é uma parte aí na América do Sul, certo? Aí perto do nome Atlântico aqui, tá? Temos também na América do Norte, na região da África, da Europa e da Ásia, certo? No continente da Oceania não tem, porque não tem muitos habitantes também assim, concentração. E na Antártida que não tem mesmo, né? Tá em vermelho aí só para representar o círculo, o que representa, tá bom? Mas aí na Antártida não tem concentração populacional muito grande, tá? Então essa foi a nossa aula de hoje. Muito obrigada pela participação e até a nossa próxima aula.